Você sabia que nem tudo que parece é? Que nem todo mundo que tem casa de rico, que tem carro de rico, realmente é rico? Pois é, esta pessoa é a chamada dublê de rico. Veja no conteúdo de hoje as consequências, o preço que se paga para ser um dublê de rico. Vamos lá ao conteúdo, então? E para começar o nosso conteúdo de hoje, eu trouxe aqui o significado online do dicionário online. O que é um dublê de rico? Então, pessoal, primeiramente, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um conteúdo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Obrigada pela sua presença aqui. Bom, então, o que é o dublê de rico? O dublê de rico é uma pessoa, de acordo com o dicionário online, acompanhe aí. Ela é uma pessoa que é parecida com outra, que finge publicamente ser esta outra pessoa em certas oportunidades. Então, de acordo com o dicionário também, o dublê de rico ele é um indivíduo que representa um lugar, em lugar do ator em certas cenas de um filme, que muitas das vezes é uma cena muito perigosa. O ator, ele é um ator, ele não é um especialista em fazer aquele malabare todo para realizar aquela cena, então eles contratam esse especialista, né, que é acostumado, que sabe como fazer. E aí eles contratam essa pessoa que tem características semelhantes ao do ator e faz toda aquela encenação no lugar do ator. Enfim, então adaptando esse conceito aqui para o nosso conteúdo de hoje, que é o preço que se paga para ser o dublê de rico, nós vamos ter o seguinte, que o dublê de rico é aquela pessoa, né, com as minhas próprias palavras aqui explicando, é aquela pessoa que ela quer viver a situação de uma pessoa rica. Só que no momento a pessoa ainda não tem condições para viver essa realidade. E aí a pessoa começa a adquirir coisas, bens, produtos que são sinais, que são estereótipos de pessoas ricas, bolsas caras, bolsas de grife, carro caro, e que o outro bata o olho nela e acredite que ela seja rica, sem ela ser. Isso está virando a moda. Muita gente tem essa necessidade de se aparecer nas redes sociais, etc., de se mostrar rico, porém essa pessoa não é rica ainda e ela vai pagar um preço. E qual é o primeiro preço que ela pode pagar em ser um dublê de rico? Eu vou falar aqui agora para você. O primeiro preço que ela vai pagar em ser um dublê de rico é que ela vai destruir a possibilidade de se tornar rica um dia. Exatamente isso. Então, a pessoa, olha só que ironia, que se torna um dublê de rico, um imitador de rico sem ser rico, ela pode minar a sua grande oportunidade de se tornar rico um dia. Por quê? Porque, primeiro, um dos critérios para você que ainda não é rico, um dos critérios para você se tornar rico consiste em você ganhar mais, você poupar, você investir em valores, em bens de valor, que vai gerar mais renda, e esta renda você não vai precisar trabalhar, porque ela vai trabalhar sozinha para gerar mais grana para você. Então, esses aí são uns dos critérios, é acumular patrimônio que te gere renda passiva, no sentido de que você não precisa trabalhar dia e noite feito escravo. Só que aí o que acontece? A pessoa que é o dublê de rico, para se mostrar para os outros que não estão nem aí para a vida dela, ou por uma questão de necessidade mesmo, às vezes não é para se mostrar, é porque ela quer usufruir do conforto, só que muitas das vezes ainda não é a hora do conforto, entendeu? Tudo tem seu tempo na vida, né? A Bíblia que fala isso em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para semear e há tempo para colher. Então, a pessoa já quer colher os frutos, mas ainda não é a hora. Ainda. E aí o que a pessoa faz? Ao invés da pessoa ganhar, procurar trabalhar mais para poupar, né? O que a pessoa faz? Ela vai fazer o caminho inverso. Ela vai fazer mais dívidas. E hoje em dia é tão fácil fazer dívidas. Por quê? Porque os bancos, eles facilitaram o crédito para as pessoas. Hoje em dia, até as pessoas que são consideradas de baixa renda, como, por exemplo, as pessoas que recebem Bolsa Família, né? Que são consideradas pessoas em vulnerabilidade,
essas pessoas têm crédito no banco. Hoje em dia tem financiamento para todo mundo. É financiamento, é cartão de crédito, tudo isso. E aí o que que a pessoa faz? A pessoa vai lá e faz mais conta, faz dívida, 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 tudo para mostrar para os outros o que de fato ainda não era o momento dela. E aí isso aí vai totalmente contra os princípios para o caminho da riqueza. Um outro preço que o dublê de rico pode pagar é o seguinte, é que algumas pessoas, elas podem cair na tentação de cometer atos fora da lei. Não é que a pessoa que quer ter alguma coisa vá cometer atos criminosos, não. É a pessoa que já é fraca, né? Fraca moralmente falando. E aí, ela é fraca moralmente falando, ela quer ser dublê de rico, ou seja, ela quer ostentar, ela quer ter aquilo que ainda não é o momento, ela quer imitar as pessoas que realmente têm condições. E aí, o que que essa pessoa faz? Essa pessoa fraca aí, moralmente falando, vai fazer estelionato. Por exemplo, aqui na internet, né, a gente vê aí casos de pessoas, de mulheres aí que aplicam golpes nos velhinhos. Tem até um pessoal aí que ensina na internet como enganar os velhinhos. Ela ensina o passo a passo. É uma jovem aí que tem uns conteúdos aí. Eu vi por acaso, né? Eu não gosto de assistir esse tipo de conteúdo, mas por acaso eu estava assistindo uma outra pessoa que eu gosto e aí essa outra pessoa estava reagindo a um vídeo de uma menina que ela ensina a aplicar golpe, como enganar os velhinhos na internet, que eu me lembro vagamente. Ela pega umas fotos lá sensuais de outras pessoas aí e manda para pro velhinho, aí ela pede o Pix, etc. Não sei explicar direito. Eu sei que ela mesma já ensina como aplicar. É incrível como está sendo banalizado, né? A questão do crime, né? Essas situações. Outra situação, né? Lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, exploração no mundo, exploração de menores no mundo da prosti, né? Aqui no YouTube nem pode falar muitas palavras. Eu tenho até medo de falar as palavras, porque senão aí que meu vídeo não sobe mesmo. Então é isso, pessoal. A pessoa que quer ser um dublê de rico, ela quer usufruir de bens que ela não tem condições ainda. E aí é uma pessoa fraca do juízo, fraca moralmente falando, né? E aí ela vai talhar esses caminhos aí, esses caminhos do crime. Sabe? Porque muitas das vezes trabalhar dá trabalho, como o próprio nome diz, né? Leva tempo poupar, leva tempo organizar a vida, organizar as finanças e a pessoa já quer usufruir. Então, daí é uma das consequências que pode acontecer com a pessoa, tá? Um grupo de pessoas, não assim, sabe? Nem todo dublê de rico vai para este caminho aí. Como eu falei no primeiro tópico, tem aqueles que se endividam mesmo. Mas tem esse outro grupo aí que começa a aplicar golpe porque quer ganhar dinheiro rápido. E outro ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que a riqueza em si, ela é neutra. Ela nem é do bem, nem é do mal. Ela é neutra. O próprio estoicismo vai falar nisso, com que eles dizem lá, né, sobre a neutralidade da riqueza. Eu já até gravei um conteúdo sobre isso. O próprio Marco Aurélio, Sêneca, todos eles vão falar sobre isso. Mas a questão é o seguinte, que tem a riqueza nobre, que é aquela riqueza que vem do trabalho, da honestidade, que gera valor para a sociedade, e essa riqueza que vem dessa árvore boa, que é a árvore da justiça, que é a árvore do trabalho, a árvore da integridade, da honestidade. Então, essa riqueza, automaticamente, ela vai gerar bons frutos para o dono dela, que é o fruto da prosperidade, é uma riqueza abençoada. Aí tem aquela outra riqueza lá, que a riqueza é rebaixada, riqueza pervertida, que vem justamente dessas pessoas, dessa categoria de pessoas dublê de rico que fazem atos ilícitos, criminosos, tudo isso para querer grana, para querer ter conforto, para querer ostentar, e essa riqueza enganando as outras pessoas, passando a perna nas outras pessoas, o que vai acontecer? Esta riqueza ela vai gerar, porque a árvore é má, a árvore ela é pervertida, a árvore ela vem através da desonestidade, da enganação, e aí o que vai gerar? Maus frutos. E isso vai trazer consequências
piores para a pessoa. Morte, presídio, entendeu? Então é complicado. Olha, ultimamente, aí um tempo atrás, teve até uma reportagem lá do Domingo Espetacular. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que era daquele empresário do Vinícius Gritzbach. E aí, lá no início da reportagem, o Cabrini, mais ou menos, eles falam lá que o patrimônio estimado dele é 18, 19 milhões de reais. Tá certo. O cara era rico. Só que, você sabe, ele perdeu a vida. Por quê? Porque ele se envolveu na ganância com o mundo que é o mundo da criminalidade. E isso trouxe consequência para a vida dele. A consequência foi que ele perdeu a vida dele, entendeu? Lá no aeroporto. Aconteceu isso, é vida real. Então, essas são as consequências. Então, a gente tem que ter muito cuidado no caminho que a gente está fazendo a escolha para a nossa vida. Bom, pessoal, voltando aqui ao nosso conteúdo, outro preço que se paga para ser dublê de rico, qual é? Cair no trabalho íntimo para bancar a vida que não teria, que não tem. Então, hoje também, infelizmente, está se espalhando aí a moda de que as pessoas, principalmente mulheres, estão fugindo da CLT, do trabalho normal, para cair na vida do job. Exatamente isso. Então, elas acham que é uma vida fácil, só que não é uma vida fácil. E o que ainda é pior, vão para a internet para romantizar a prostituição. É isso mesmo. E lá na internet, é incrível que pareça, sabe? Tu vê conteúdo assim de mulheres que vão para lá para fazer programa, e aí na hora que elas estão se arrumando, se maquiando, elas gravam o vídeo, como que elas vão fazer, como que foi, fica falando dos piores clientes, dos melhores clientes, e etc, etc, e mostrando assim, romantizando como se aquilo tudo fosse fácil, sabe? E não é fácil, é uma vida muito difícil, é muito complicado, é uma vida cheia de riscos, mas infelizmente elas vão para a internet. E isso, o que está acontecendo? Outra geração de jovens que não querem trabalhar porque elas acham que vai ser muito mais fácil essa vida aí do job e estão saindo, estão destruindo a sua vida, sabe? Complicado. Muitas fazem conteúdo na internet, o que isso vai ficar gravado eternamente na internet. Muitas das vezes elas saem dessa fase do job aí, criam maturidade, pega juízo e aí se arrepende, mas infelizmente já está tudo gravado, porque tudo que a gente coloca na internet fica aí arquivado, né? E aí é triste, sabe? De repente ela pode conhecer um cara legal e esse cara não queira um relacionamento sério com essa mulher porque ela tem um passado do job, ou porque ela trabalha no job, porque ela quer ser um dublê de rico, ela quer ostentar, ela quer ter a roupa bacana, o carro e etc, etc. Tudo isso daí. Então, essa é uma consequência, tá? Uma consequência do dublê de rico é que, principalmente para as mulheres, mas tem homens também, que estão caindo nesta vida do job porque querem usufruir de conforto, de vida boa e não tem paciência para trabalhar, para estudar, para economizar, poupar e adquirir seu próprio patrimônio. E é complicado. Complicado mesmo. E ainda tem mais um detalhe aqui, só para fechar esse ponto aqui. Pela minha experiência de vida, a maioria das mulheres que caíram no job, quando elas ficaram idosas, a maioria ficou pobre. Pode ter sido a mulher mais linda do mundo, ter ganhado rios de dinheiro, mas você sabe muito bem que a beleza, com a idade, ela vai passando, né? Principalmente aí nesse setor, nesse nicho, que é a vida do job, tem uma data de validade. E aí, quando elas não conseguem mais a clientela e como elas luxaram muito, porque assim, é um círculo vicioso. Elas ganham muito dinheiro, mas elas gastam muito dinheiro também com estética, com roupa chique, com maquiagem chique, com viagens, com tudo isso aí, né? Nessa realidade de um dublê de rico. E aí, quando elas ficam velhas, ficam sozinhas, que nem um homem quer, e lisa, sem nada. A maioria é assim. A maioria. São poucas as mulheres que fizeram programa quando jovens e conseguiram segurar um patrimônio. São poucas mesmo. Preço de ser um dublê de rico. Vamos para o próximo preço. É passar por aperreios financeiros. Então, pessoal, a pessoa, conforme eu falei no início do conteúdo, a pessoa
começa a gastar rios de dinheiro, fazer dívidas. Hoje em dia, os bancos aí estão praticamente implorando para a pessoa tirar cartão. Outra coisa, quando você vai nessas lojas aí de varejo, eles praticamente só falta te obrigar a tirar o cartão da loja. Tudo isso facilita a dívida, financiamento de carro, casa. Antigamente, quando eu era jovem, era somente mesmo para quem tinha condições de pagar o crédito mesmo, entendeu? Era bem difícil conseguir um financiamento de alguma coisa. Hoje em dia, não. Está muito mais fácil. Só que essa facilidade faz com que as pessoas gastem mais. E aí vem uma outra consequência, que é passar por aperreios financeiros. Porque quando precisa fazer uma cirurgia às pressas, muitas das vezes a pessoa não tem o dinheiro poupado. Porque ela não consegue poupar, porque ela é o dublê de rico, ela gasta, faz conta, gasta tudo que ganha. Por exemplo, eu tenho um depoimento aqui na minha vida que eu conheço, uma amiga, que ela sofreu um acidente de trânsito. Ela ia dirigindo uma moto e o motorista ultrapassou e, infelizmente, a perna dela quebrou em 2 lugares lá. Aí ela foi levada pelo SAMU, tudo certinho, foi para o hospital municipal aqui da nossa cidade, tudo certinho. Só que, pessoal, são muitos acidentes de trânsito, muitas pessoas com fraturas, bem complicado a situação. Então é assim, lá no hospital, eles vão priorizando a cirurgia para os casos mais graves. O problema é que todo dia chega gente mais grave, entendeu? E aí, como era na perna, ia ficando, até que chegou um dia, hoje em dia é até engraçada essa história, porque chegou um dia que ela já estava, todo dia ela ficava ansiosa pela cirurgia. Aí chegou um dia que chegaram lá com ela pensava que era cirurgia já, sabe o que era? E o transferi para uma outra sala que fica tipo no porão do hospital, com outros doentes, que não era da questão de fratura nem nada, eram outras doenças. Aí quando ela soube que seria transferida para uma outra sala, que ela ia sair daquela sala lá de urgência e emergência, lá com os outros com fratura, aí ela ficou nervosa, aí ela falou para mim, mas Tereza, eu não posso ir para lá porque eu vou ficar no meio de outros doentes, com outras doenças, corre o risco até de eu me contaminar com outro problema, sendo que o meu é só a fratura na perna. Aí o que ela fez? Ela tinha um trocado guardado, uma economia que ela fez, uma poupança, uma reserva de emergência, e aí a família dela foi atrás de um cirurgião, e aí ela rapidamente, eles pagaram para lá e ela já foi transferida, entendeu? E ela fez a cirurgia no mesmo dia. Ela foi transferida para outro hospital particular, fez a cirurgia tudinho e hoje em dia ela tá andando, entendeu? Ela tá andando tudo certinho, já voltou até a dirigir, mas se ela tivesse ficado lá no hospital, era arriscado até calcificar no lugar errado lá, a perna dela, toda torta, já ia ficar com sequela, andando toda capenga para um lado e para o outro, então é complicado, entendeu? Então, olha só como o fato dela trabalhar, dela poupar, ter uma vida de acordo com as condições dela, que é isso que eu quero trazer para a reflexão no conteúdo de hoje. É o fato da gente viver de acordo com as nossas condições ou até abaixo das nossas condições. Principalmente, eu já gravei um conteúdo aqui completinho que eu falo sobre a importância da gente viver abaixo das nossas condições financeiras. Então, pessoal, isso salvou a perna dela, né? Essa situação dela ser poupadora econômica. Se ela fosse uma dublê de rico, estaria aí condenada. Então, quando a gente poupa, aparece um tratamento para uma doença, alguma coisa, a gente tem dinheiro para comprar remédio, para fazer um tratamento, a gente tem uma viagem inesperada, uma oportunidade que às vezes é em outra cidade de trabalho, alguma coisa, ou qualquer outra situação que tu precisa fazer ali, entendeu? Tu tá ali, tu tem aquela reserva, porque tu não é dublê de rico. Tu vai, o que tu trabalha, tu ganha com honestidade, com integridade, e tu vai lá e guarda uma parte. Olha, nem todo mundo que tem o carrão, que tem a Hilux, que tem não sei o que, carro da hora aí, realmente aquele carro é da pessoa. A maioria é tudo financiado, não é da pessoa, porque só vai ser da pessoa a partir do momento que a pessoa termina de pagar tudo, todas as prestações, todo o financiamento e o documento é passado para o nome da pessoa. Enquanto não acontece essa situação de ser colocado o nome da pessoa lá no documento, que é a propriedade do bem, a pessoa não é dono, ela só está ali com a
posse do bem, mas ela não tem a propriedade. Sabe o que significa? Que o dono verdadeiro é a entidade que está lá no documento. E se a pessoa parar de pagar, vai ser tomado tudo aquilo. E o que está acontecendo hoje? As pessoas financiando carro, moto, etc., a maioria, tudo ali, você olha para a vida daquela pessoa, parece incrível. Nossa, o fulano está prosperando, nossa, o fulano está ficando rico e eu estou aqui. Eu trabalho, economizo e eu não tenho condições ainda de construir minha casa ainda está caindo aos pedaços. E eu ainda não tenho condições, eu ainda estou economizando devagar, não tenho condições de ter aquele carro, então meu carro é antigo ainda, é aquele Corsel 2 lá, por exemplo, e eu vou levando no meu golzinho ali e o fulano já está com aquele carro chique. Eu nem sei o nome dos carros, pessoal, não entendo de carro, só conheço o Hilux. E o Corsel 2, o Gol. Pois é. E aí, você às vezes fica se sentindo para baixo. E o que eu quero te dizer? Eu quero dizer para você se acalmar, para você prestar atenção na sua vida apenas, deixar a vida do outro de lado, focar na sua. Não se iluda, porque aquela pessoa lá, aquele seu vizinho, aquele seu conhecido pode ser um dublê de rico. E você nem imagina que ele é um dublê de rico. Então, pessoal, será, na sua opinião aí, que vale a pena ser um dublê de rico? E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada pela sua atenção. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta, comente e compartilhe o conteúdo. Muito obrigada. Tchau.